voltar, professor, falar sobre o nosso mercado interno. Eu quero trabalhar ainda um pouco a ideia do mercado externo, porque isso influencia também no preço aqui dentro, né? Com certeza. Porque os atravessadores, as grandes indústrias que compram o mel, geralmente vai tudo para fora. Tudo para fora. Então, essa questão de dólar alto, a questão da China estar consumindo muito, população crescendo muito, isso ajuda no preço do mel? Isso ajuda no preço do mel porque você tem uma demanda maior do que a oferta, né? Você tem hoje um mundo que está querendo comer mais mel, comer mais própolis. Então, a partir do momento que você tem esse processo aonde você tem uma demanda muito maior do que a oferta, é natural que o preço suba. A China, nós estamos falando ali de 1,5 bilhão de pessoas. A Europa, a gente está falando de outro 1 bilhão de pessoas. Os Estados Unidos, 300 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, com 300 milhões, come 1/4 de mel do mundo. 1/4 do mel que é produzido no mundo, os Estados Unidos come sozinho. Então é uma demanda gigantesca que existe no mercado americano. Tanto é que o grosso do mel do Brasil que vai para exportação vai para os Estados Unidos. O Brasil manda mel para 28 países, mas o principal país que compra são os Estados Unidos, né? Agora, mesmo havendo esse movimento do mercado internacional, isso está criando ainda maior um abismo entre o produtor e o consumidor brasileiro. Né? Deixa eu entrar nesse ponto então, sobre a questão do consumo do mel, professor. Como é que é o consumo do mel no Brasil e o consumo do mel em outros países? Quando a gente pega o país que mais come mel no mundo, é a Suíça. O suíço, ele come a quantidade de 1.100 gramas. 950 é o alemão. 1.100 gramas por suíço ano. Só que a Suíça é um país pequenininho com uma população pequena. O alemão come 950 gramas por alemão ano, mas também é um país de uma população relativamente média, não é um país grande. Os Estados Unidos é o terceiro país que mais come mel por habitante ano, 900 gramas por americano ano, só que são 300 milhões de americanos. Então 300 milhões, cada um comendo 900 gramas, só os Estados Unidos consomem a bagatela de 270 a 300 mil toneladas de mel por ano. 270 milhões a 300 milhões de quilos de mel por ano. Então os Estados Unidos comem sozinho o equivalente a 1/4 da produção de mel do mundo. É muito mel o que um americano realmente come, o que o americano realmente busca, né, Tiago? E no Brasil? No Brasil, a última estimativa que foi levantada, que foi em meados de 2016, eles encontraram a quantidade em torno de 60 a 100 gramas por brasileiro ano. O brasileiro não tem hábito de comer mel. O brasileiro ele tem hábito de consumo de outros alimentos, mas ele não tem o hábito do consumo do mel como o americano tem, como o alemão tem, como o suíço tem. O brasileiro tem aquela ideia ainda de que mel é remédio, não é alimento? Ele tem essa ideia de que o mel ele é remédio, ele não é alimento, mas ele também tem a ideia do produto como alimento. Existe um pouco aí de uma crença limitante da ideia de que ele interpreta o mel como remédio. Muita gente interpreta como remédio. Uhum. Aqui na Companhia da Abelha, chega o período do inverno, é o período que mais vende mel, porque a pessoa vem comprar o mel para preparar o chazinho para combater a gripe e o resfriado. Mas a gente também sabe que o grosso dos brasileiros, eles não comem mais mel porque eles não encontram um produtor que ele possa criar um vínculo de confiança para poder comprar um produto de qualidade. Esse desconhecimento do brasileiro, isso é um ponto negativo, porque o brasileiro consome pouco mel comparado aos outros países do mundo, ou é um ponto negativo porque é um mercado que está muito aberto e o brasileiro tem possibilidade de consumir muito mais do que já consome? Olha, Thiago, isso aí depende, sabe do quê? Isso aí depende da visão empreendedora do apicultor. Porque o apicultor empreendedor, ele enxerga nisso o mercado mais potencial de consumo de mel do mundo. O mercado com maior potencial de consumo de mel do mundo é o Brasil. Não tem nenhum outro país do mundo hoje com potencial de consumo de mel igual ao do Brasil. Por quê? Porque come pouco. Então, se ele come pouco, então a gente ainda está falhando na maneira como a gente oferece esse produto ao nosso consumidor. Se a gente trabalha a maneira correta, se a gente segue as técnicas corretas, se a gente segue o método correto, da gente trabalhar um marketing correto,
para esse produto chegar na mão do consumidor brasileiro, ele compra mel. Nós temos aqui consumidores aqui na Companhia da Abelha que não é em 1 quilo ano, não. Nós temos consumidores aqui que o pai da família, a mãe da família chega aqui, compra 3, 4 quilos de mel por mês. Porque escolheram pegar o açúcar cristal e jogar no lixo, que é um veneno. E entraram com o mel substituindo o açúcar cristal como adoçante dos alimentos. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito. Agora, chegar nisso não é da noite para o dia. É um trabalho que tem que ser desenvolvido pelo apicultor para criar esse vínculo com o consumidor. E quando esse apicultor cria o vínculo com o consumidor, aí a venda dele ocorre toda para o mercado interno, não a R$15 o quilo, Thiago. Aí é vender a 50, a 60, a 70. E quando ainda aquele apicultor, ele parte para o processo não só da venda do mel puro, do extrato de própolis puro, do pólen puro, mas ele parte para o processo do beneficiamento, que ele vai fazer o beneficiamento ali na forma de produtos e subprodutos derivados dos produtos das abelhas. Ele fazer o mel composto com própolis, o mel composto com pólen, com geleia real, ele fazer o mel composto com a fitoterapia, ele fazer o mel com própolis e agrião, ele fazer o mel com própolis e gengibre, ele fazer o mel com própolis e hortelã. Então são tantas as ervas medicinais que podem ser agregadas ao mel junto com a própolis. Ele desenvolver linhas de produtos cosméticos. Aí a gente está falando do quê? A gente está falando de um mercado que não é de você ganhar alguns milhares de reais. A gente está falando de um mercado milionário. Um mercado milionário e que ainda menos de 1% dos apicultores perceberam a mina de ouro que eles têm na mão deles.